Olá, irmãos, vamos fazer uma meditação na Bíblia Sagrada sobre a missão de Cristo, porque Cristo veio ao mundo para nos libertar, né? Então, e nos libertou do pecado, nos deu essa liberdade. Então, a liberdade não tem preço, né? A liberdade você deve ter na sua vida, na sociedade. Essa liberdade você tem que preservá-la a qualquer custo, mas a principal liberdade é a liberdade espiritual. Então, vamos ver por que Cristo nos libertou. Nos libertou de quê? Então, vamos fazer uma leitura bíblica que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 22. Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 22, que nós vamos ver a missão de Cristo, né? Que é o Messias que estava sendo esperado pelos judeus, né? Então, Jesus Cristo é o Messias, que é a revelação de Deus, né? Que veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Lucas 4, versículo 16, que diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Está falando de Jesus Cristo. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é o que estava escrito no livro do profeta Isaías, né? Que Jesus Cristo pegou esse rolo, né, do Antigo Testamento e achou ali o lugar onde ele queria falar, né? Exatamente a missão de Cristo aqui na terra. Veja só a missão dele aqui, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, né, atentos ao que ele ia falar. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Então veja só, estava Jesus, né, numa das sinagogas, né, aos sábados. Era costume dos judeus irem nessa sinagoga para orar, né, para realizar ali os atos, as cerimônias religiosas. E Jesus entra numa dessas sinagogas e lhe dão ali um livro, um rolo, né, aquele pergaminho, né, que era o livro do profeta Isaías, né, e Jesus abre ali exatamente onde ele queria ler, né, e ele faz aquela leitura que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2, que estava escrito exatamente isto que Jesus Cristo leu aqui, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então veja só que a missão de Cristo
foi, além de nos salvar, além de nos ensinar sobre o amor, sobre o perdão, veio para nos libertar, né? Então, o que o judeu queria era a libertação do Império Romano, mas não foi para isso que Cristo veio ao mundo. Cristo veio ao mundo para nos libertar, né? Por isso que ele diz que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, que libertação é essa, né? Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então foi para isso que Cristo veio ao mundo, para nos libertar dos nossos pecados, para abrir o nosso entendimento. Então, porque foi para isso que ele veio ao mundo, né? E mais ainda, Jesus Cristo disse que o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Então veja só que tanto a liberdade física, né, a liberdade física que Cristo nos ensina, quanto a liberdade espiritual. Então a liberdade física também não tem preço. Você faça o que você puder, procure andar corretamente na sociedade, evitar algum deslize, procurar agir corretamente, né, nas suas ações, para você também ter a liberdade, poder andar na sociedade com a cabeça em pé, sem que a justiça, sem que a sociedade aponte o dedo para você. Mas o mais importante é a liberdade espiritual, né? Por isso que Jesus Cristo disse que no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36, que ele disse que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ali, imaginem, ali nessa sinagoga, as pessoas ouvindo o que Cristo estava falando, né? As pessoas estavam com os olhos fitos nele, né? Olhando ali atentamente, sem interromper o que Cristo estava falando, né? Essa liberdade que ele veio nos dar, né? Por isso que ele diz que verdadeiramente sereis livres. Então Jesus não está falando da liberdade política, né? Nem da escravidão física. Ele está falando que a verdadeira liberdade consiste em servir a Deus e cumprir os propósitos que nós fomos chamados, criados à imagem e semelhança de Deus, né? Então, o pecado nos escraviza. O pecado nos escraviza. Se não fosse a vinda de Cristo aqui, o mundo estaria um caos tremendo, pior do que antes do dilúvio. Antes do dilúvio, a maldade do mundo havia se multiplicado. Agora, triplicou. E com a vinda de Cristo, hein? Com a vinda de Cristo. Mesmo assim, a maldade ainda impera no mundo, né? A maldade triplicou. Mas ele nos disse que não iria mandar mais o dilúvio, né? Deus disse que não ia mandar mais o dilúvio, ia mandar coisas piores, né? Que são as epidemias. Estamos aí passando por uma dessas pandemias, né? As pragas, né? As pragas são aí gafanhoto, dengue, né? Várias doenças que já assolou a humanidade. Guerras, quantas guerras nós já ouvimos falar, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e aí já estamos prestes aí à Terceira Guerra, e terremotos, e também Cristo dizia que no final dos tempos o amor de muitos iriam se esfriar, né? Muitas pessoas que eram crentes estão abandonando a Cristo, mas eles vão voltar, vão cair na lama, mas um dia vão se levantar, porque todos aqueles que foram escolhidos não se perderão, vão padecer, vão sofrer ali um pouco de tempo, mas serão ainda resgatados, serão libertos definitivamente. Então veja só que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então
Jesus Cristo não está falando da liberdade política, nem da escravidão física, mas dessa liberdade espiritual, né? O pecado nos escraviza. O pecado escraviza o homem, perturba a mente da pessoa, degrada até mesmo os sentimentos e escraviza até mesmo a vontade. Ele fica escravizado, sem ação, por causa dos seus pecados. Então, somente Cristo liberta a pessoa, né? Se ele libertar verdadeiramente, aí sim a pessoa será livre. Então, o único remédio é a graça de Deus, através do novo nascimento espiritual da pessoa, né? A pessoa aceitou Jesus Cristo, ali começa então a salvação, né? Começa então a libertação, mas terá ainda aflições, terá tentações, às vezes algumas quedas, cai na lama e Cristo abre os braços e acolhe novamente, assim como o filho pródigo, né? Que se afastou de Deus, mas depois caiu na lama e volta e está lá Cristo, Deus de braços abertos. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Essa liberdade que não tem preço, não tem preço. Você não vai conseguir essa liberdade em lugar nenhum, em religião nenhuma, né? Em igreja nenhuma, mas é a liberdade que vem pela graça de Deus. Então, pela graça, somos salvos mediante a fé. Então, Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, devemos permanecer, pois, firmes e não voltar ao que era antes, tá? Voltar ao pecado, porque novamente será escravizado. Então, você já foi liberto, você já recebeu agora essa palavra. Procure perseverar, ficar firme, resistir às provações, porque a pior coisa que pode ter para um ser humano é ele ser escravo do pecado. Então, se o Filho te libertar, verdadeiramente será livre. Então, que Deus nos fortaleça, que Deus nos conduza, nos guarde nesses momentos de fraqueza, né? Que às vezes, muitas vezes, precisamos da mão de Deus, para que Ele abra, nos conduza e nos fortaleça e nos tire do caminho errado e coloque no caminho certo. Que Deus proteja cada um de nós e nos livre de todos os males, tanto físicos e espirituais, em nome de Jesus. Amém.